Olá, voltamos agora aos estudos de introdução ao estudo de direito. Vamos falar sobre o texto de Kant, sobre um pretenso direito de mentir por amor aos homens. Isso foi publicado em Os Filósofos e a Mentira, em Belo Horizonte, pela editora do FMG. Começa dessa forma. No ensaio das relações públicas, publicado no fascículo 6, na Revista da França do ano de 1799, de Benjamin Constant, encontra-se na página 123 o seguinte: o princípio moral, que dizer a verdade é um dever, se fosse considerado incondicionada e isoladamente, tornaria impossível qualquer sociedade. Temos a prova disso nas consequências diretas que um filósofo alemão tirou desse princípio, chegando até mesmo a pretender que a mentira seria um crime em relação a um assassino que nos perguntasse se o nosso amigo, perseguido por eles, não está refugiado em nossa casa. O filósofo francês refuta esse princípio do seguinte modo: dizer a verdade é um dever. O conceito de dever é inseparável do conceito de direito. Um dever é o que, em um ser, corresponde aos direitos de um outro. Lá onde não há direitos, não há deveres. Dizer a verdade, portanto, só é um dever em relação àqueles que têm um direito à verdade. Ora, nenhum homem tem direito à verdade que prejudica aos outros. Encontra-se aqui na sentença o seguinte: dizer a verdade, portanto, só é um dever em relação àquele que tem um direito à verdade. Primeiro, temos que notar que a expressão ter um direito à verdade é desprovida de sentido. Muito mais, é preciso dizer que o homem tem um direito à sua própria veracidade, isto é, à verdade subjetiva em sua pessoa. Pois ter objetivamente direito a uma verdade seria tanto quanto dizer depende de sua vontade, como em geral em relação ao meu e ao teu, que uma dada proposição deva ser verdadeira ou falsa, o que resultaria, então, em uma lógica singular. Ora, a primeira questão é se o homem, nos casos em que não se pode se abster de responder com sim ou com não, tem a autorização, ou seja, o direito, de ser inverídico. A segunda questão é se ele não estaria mesmo obrigado a ser inverídico em uma certa declaração a que é forçado por uma violência ilegítima a fim de impedir um crime ameaçador para ele ou para um outro. A veracidade nas declarações que não se pode evitar é dever formal do homem em relação a cada um, por maior que possa ser o dano daí resultante para ele ou para um outro. E caso eu, quando falsifico uma declaração, realmente não cometa nenhuma injustiça em relação àquele que injustamente me força a fazê-la. Eu cometo, contudo, uma injustiça na parte mais essencial do dever, em geral, por meio de uma tal falsificação que, por isso, também pode ser denominada, embora não no sentido dos juristas, uma mentira. E é isto que eu faço. O autor Kant joga aqui com um duplo sentido no termo grego pseudos, que significa tanto erro quanto mentira. Ou seja, ele refere-se ironicamente ao primeiro erro de Constant em suas considerações sobre a mentira, como se fosse a primeira mentira do mesmo.
Já em Platão, encontramos uma mudança do par conceitual verdade e mentira, do âmbito ético, para o binômio epistemológico verdadeiro e erro. Segundo Kant, ele diz o seguinte: não posso aqui estender o princípio até dizer que a inveracidade é uma violação do dever em relação a si mesmo, pois esse princípio pertence à ética, mas aqui se trata de um dever de direito. A doutrina da virtude só considera aquela transgressão à indignidade cuja censura o mentiroso atrai para si mesmo. Prosseguindo com o raciocínio do texto, a mentira, portanto, simplesmente defendida como uma declaração deliberadamente não verdadeira, feita a um outro homem, não precisa do suplemento que teria de prejudicar a outrem, como os juristas o exigem para sua definição, pois ela sempre prejudica a outrem, mesmo que não há um outro homem. Pelo menos sim, a humanidade em geral, na medida em que torna inutilizável a fonte do direito. No entanto, esta mentira, bem intencionada, também pode tornar-se, por um acaso, punível segundo as leis civis, mas o que só escapa ao caráter de contravenção pelo mero acaso também pode ser julgado como injustiça, segundo leis exteriores. Se tu impediste assim de agir por uma mentira alguém que estava prestes a cometer um assassinato, tu és então responsável de um ponto de vista jurídico por todas as consequências que daí poderiam ter surgido. Mas, se atens estritamente à verdade, a justiça pública nada te pode fazer. Quaisquer que sejam as consequências imprevistas, contudo, é possível que, depois de teres honestamente respondido sim ao assassino que te perguntava se aquele que ele queria matar estava em tua casa, este tenha de fato saído sem ser notado e tenha assim escapado ao assassino, e que, então, o crime não tenha ocorrido, mas se tivesse mentido e dito que ele não estava em tua casa e que ele tenha realmente saído, embora sem que o saibas, caso o assassino encontre tentando sua vida e cometa seu crime. Você pode então ser justamente acusado como autor de sua morte. Pois se tiveres dito a verdade tal como a saibas, então talvez o assassino, ao procurar o seu inimigo na casa, teria sido preso por vizinhos que acorressem e o crime teria sido impedido. Portanto, aquele que mente, por mais bem intencionado que também esteja ao mentir, tem de responder pelas consequências de sua mentira, até mesmo perante o Tribunal de Justiça Civil e pagar por elas, por mais previstas ou imprevistas que possam também sempre ser, porque a veracidade é um dever que tem de ser considerado como a base de todos os deveres a serem fundados em um contrato, deveres cuja lei, caso se lhe conceda até mesmo a menor exceção, torna-se vacilante e inútil. É importante um mandamento sagrado da razão que ordena incondicionalmente, não restringido por nenhuma conveniência, ou seja, deve-se ser verídico, honesto em todas as declarações. A observação do Senhor constante sobre o descrédito desses princípios rigorosos que pretensamente se perdem em ideias irrealizáveis e por isso recusáveis é, com respeito a isso, engenhosa e ao mesmo tempo correta.
todas as vezes, diz ele, mais abaixo na página 123, que um princípio demonstrado como verdadeiro parece inaplicável e é porque ignoramos o princípio intermediário que contém o meio de aplicação. Ele cita a doutrina da igualdade como o primeiro elo da cadeia nacional. Ele conclui na página 125 com o seguinte: um princípio reconhecido como verdadeiro não deve nunca, portanto, ser abandonado, qualquer que seja o perigo aparente que nele se encontra. E, no entanto, o bom homem teria abandonado ele mesmo o princípio incondicional da veracidade por causa do perigo que acarretaria para a sociedade, porque ele não podia descobrir nenhum princípio intermediário que servisse para evitar esse perigo, e aqui não há, efetivamente, nenhum a intercalar. Caso se queira manter os nomes das pessoas tal como foram apresentados, então o filósofo francês confundiu a ação por meio da qual alguém prejudica a um outro ao dizer a verdade, cuja confissão por meio da qual alguém prejudica a um outro a dizer a verdade, e ele não pode evitar, com aquela por meio da qual ele comete a injustiça. Foi simplesmente um acaso que a veracidade da declaração prejudicasse o morador da casa, não um ato livre em sentido jurídico, pois resultaria de seu direito de existir, de exigir de um outro que ele deva mentir para seu benefício, uma pretensão contrária a toda legalidade. Cada homem, entretanto, tem não apenas um direito, mas até mesmo o mais rigoroso dever à veracidade nas declarações que ele não pode evitar, mesmo que essa veracidade possa prejudicar a ele próprio ou a um outro. Ele mesmo, portanto, não faz com isso propriamente nenhum dano àquele que é lesado, ao contrário, esse dano é causado pelo acaso. Nesse caso, ele não é de modo algum livre para escolher, porque a veracidade, caso tenha de falar, é um dever incondicional. O filósofo alemão não aceitará, portanto, como seu princípio, a sentença: dizer a verdade só é um dever em relação àquele que tem um direito à verdade. Primeiro, porque se trata aí de uma formulação imprecisa, na medida em que a verdade não é um bem ao qual o direito possa ser outorgado a alguém, mas negado a um outro, e sobretudo porque o dever da veracidade, já que só dele que tratamos aqui, não faz nenhuma distinção entre pessoas em relação às quais se tem esse dever, ou em relação às quais também se pudesse isentar dele. Isso porque é um dever incondicional, válido em todas as circunstâncias. Bom, e agora, partindo de uma metafísica do direito, que faz abstração de todas as condições da experiência, vamos para um princípio da política, que aplica esses conceitos ao caso da experiência. Bom, e para alcançar por esse meio a solução de um problema pertencente a este, conforme o princípio geral do direito, o filósofo fornecerá um axioma, isto é, uma proposição apodicticamente certa, que resulta imediatamente na definição do direito exterior. Um acordo da liberdade de cada um com a liberdade de todos, segundo a lei geral. Número 2. Um postulado da lei pública exterior como vontade unida de todos, segundo o princípio da igualdade, sem a qual não haveria nenhuma liberdade para cada um. E 3. Um problema que consiste em determinar como ainda conservar em uma sociedade tão grande a harmonia segundo os princípios da liberdade e da igualdade, a saber, por meio de um sistema representativo, o que constituirá então um princípio da política cuja organização e ordenamento
conterão assim decretos que, derivados do conhecimento empírico dos homens, visariam somente o mecanismo da administração do direito e como teria de ser adequadamente instituído. O direito não tem de adequar-se à política, mas é a política que tem que sempre se adequar-se ao direito. Um princípio reconhecido como verdadeiro, diz o autor, eu acrescento, reconhecido a priori, por conseguinte, apodíctico, nunca deve ser abandonado qualquer que seja o perigo aparente que nele se encontra. Ora, aqui tem-se de compreender não somente o perigo de casualmente prejudicar alguém, mas, sobretudo, o de cometer uma injustiça, o que aconteceria caso eu fizesse do dever a veracidade que é totalmente incondicional e que constitui nas declarações a condição jurídica suprema, um princípio condicionado e subordinado ainda a outras considerações. Mesmo se por meio de uma certa mentira eu não cometesse de fato injustiça contra alguém, eu violo, no entanto, em geral, o princípio do direito em relação a todas as declarações inevitavelmente necessárias. Cometo uma injustiça formaliter, embora não materialiter, o que é muito pior do que praticar uma injustiça contra alguém, porque um tal ato nem sempre pressupõe um princípio no sujeito que diz respeito a isso. Aquele que permite a pergunta que lhe é feita por um outro, se ele pretende ou não ser verídico em sua declaração, que deve fazer agora, sem que a receba logo com má vontade devido à suspeita, que é desse modo levantada contra ele, de que pudesse bem ser um mentiroso, mas que peça a permissão para refletir primeiro sobre possíveis exceções, já é mentiroso em potência, porque ele mostra que não reconhece a veracidade como um dever em si, mas reserva para si exceções a uma regra que, em sua essência, não permite nenhuma exceção, pois essa regra, nessas exceções, contradiz precisamente a si própria. Todos os princípios juridicamente práticos têm de conter uma rigorosa verdade, e os aqui denominados princípios intermediários não podem conter senão a mais precisa determinação de sua aplicação aos casos apresentados, segundo as regras da política, mas nunca conter exceções àquelas, porque tais exceções negam a universalidade graças à qual somente eles têm o nome de princípios.